Vamos para mais uma leitura do livro Jardim da Prosperidade, guia prático para o sustento. Estamos na página 46, subtítulo Não seja mesquinho. Essa parte para os nossos maridos. Se o homem discute com a esposa porque acha que ela está desperdiçando seu dinheiro suado, mesmo que ele ache que ela esteja gastando milhares de reais, ele age como um endividado. Por quê? Porque quando uma pessoa se endivida, comporta-se como com morrim de Catnut, mente pequena. O marido faz cálculos mesquinhos sobre os gastos da mulher, age como se isso fosse resolver seus problemas financeiros, não consegue se colocar acima desses cálculos para chegar à fonte de seu sustento, que é o próprio Criador. O Criador ordenou que ele sustentasse a esposa, honrando e a respeitando. Para cumprir a obrigação de sustentar a esposa, honrá-la e respeitá-la, o homem precisa elevá-la, para que ela viva com o atributo de Mohin de Ganut, expansividade. Ela deve ficar feliz em prover o que ela quiser ou precisar. Ele deve ficar feliz em prover o que ela quiser ou precisar, dando-lhe a sensação positiva de que ela pode fazer o que bem entender com o dinheiro da família. O homem deve acreditar que, pelo mérito de ser generoso, Deus abrirá suas mãos e concederá a ele e à sua família uma boa vida. Esqueça o dinheiro. No momento em que o marido dá dinheiro à esposa, ele não deve se importar com o modo como ela gasta. Nunca deve discutir ou perguntar como ela gasta o dinheiro. Ele tem a obrigação de sustentá-la e ela pode fazer o que quiser com o marido, com o que o marido lhe dá. E se o homem não tem o suficiente para satisfazer os desejos da esposa, deve ser um homem de valor e tomar as medidas necessárias para prover adequadamente. Como mencionado anteriormente, isso é problema do homem. Quando casa, o homem assume a obrigação de sustentar a esposa. Arrume um emprego. As primeiras palavras do contrato de casamento são Beziata Deshmaya, com a ajuda de Hashem. Somente depois o contrato lista as obrigações do marido para com a esposa. Isso nos ensina que essas obrigações dependem da fé, a fé pura e simples em Deus, pois só com fé o homem consegue cumprir suas responsabilidades. O contrato de casamento continua informando o marido que ele precisa trabalhar para sustentar a família. Nossos rabinos concluem que se o noivo não pode prover à noiva todas as suas necessidades, ele tem que trabalhar para fazê-lo. Isso contradiz o argumento daqueles que dizem que acreditam tanto em Deus que não precisam trabalhar. Quando a esposa de um homem desse tipo reclama que não tem comida para botar na mesa, o marido geralmente responde: O quê? Você não tem fé? Deus quer que tenhamos problemas financeiros, então aceite-os com amor. Onde está sua confiança em Deus? Você não acredita que tudo o que nos acontece é para o bem? O homem que tem esse tipo de atitude fica com raiva da esposa por sua falta de fé. No entanto, nossos sábios decretaram que o noivo tem de assinar sobre a tenda matrimonial que é obrigado a trabalhar para sustentar a esposa, e se ele não tem recursos para sustentar a família, deve se levantar da poltrona e ir trabalhar. Não está escrito no contrato, tenho a obrigação de ensinar minha esposa a ter fé, mas sim que o noivo tem a obrigação de sustentar a mulher e a família. Ele é obrigado a sair de casa todo dia para ganhar a vida. Em vez de falar sobre confiança em Deus e fé, o homem deve confiar em Deus e ter fé enquanto trabalha. Mas, e todas aquelas histórias de tzadikins que mal tinham o que botar na mesa, sim, eles eram pobres, mas não endividados, e por isso viviam contentemente com o que tinham e transmitiam uma sensação positiva à esposa. Eles eram pobres, mas não se sentiam pobres. De quem é a responsabilidade? A seguinte história demonstra a maneira adequada de agir quando se trata de conseguir sustento. Um homem me procurou para aconselhamento matrimonial, dizendo que uma mulher sempre reclamava que ele não ganhava o suficiente e que eles tinham acabado de ter uma discussão feia sobre finanças. Eu perguntei: O que você disse? Ele respondeu: Eu disse que ela tinha que reforçar a confiança em Deus, que ele proverá. Não apenas ela não aceitou o que ele disse, como ficou mais chateada ainda. Eu respondi: Você provavelmente pensa que sua esposa não tem fé e que isso
e que por isso ela não aceitou o que você disse. Você está enganado. É responsabilidade exclusivamente sua sustentar sua família. Em vez de conversar com ela sobre fé, você deveria ter dito: querida, você está absolutamente certa. Reforçarei minha fé e confiança em Deus. Rezarei sincera e profundamente pedindo que Ele me conceda uma fonte de renda. E farei todo o possível também no nível prático no mundo material para resolver o problema. Continuei. Quando você disse à sua esposa que era responsabilidade dela reforçar a fé, você passou a impressão de que a responsabilidade de sustentar a família é dela também. Ela sentiu que você estava na direção certa, já que você humildemente aceitou a situação financeira difícil sem dar nenhum passo para resolvê-la. Você fez com que ela sentisse que a culpa é dela, mas a verdade é que o culpado pelos problemas financeiros da sua família é você. O contrato matrimonial obriga o marido e apenas o marido a sustentar a família, não o obriga a educar a esposa sobre fé e confiança no Todo-Poderoso. Em Gênesis, Deus amaldiçoou Adão com: o suor do teu rosto comerás o pão. Adão foi amaldiçoado, mas Eva não. Com este versículo aprendemos que o homem sozinho, o nome em hebraico Adam também significa homem, e não a mulher é responsável por sustentar a família. Nossos rabinos dizem que quando o homem se casa, aceita o jugo. Qual? O de sustentar uma família. Não é dito que quando o homem e a mulher se casam, aceitam um jugo, por quê? Simplesmente não é responsabilidade da mulher prover a família. Mesmo que a mulher seja virtuosa e sustente a casa, quando encontra alguma dificuldade, a responsabilidade pelo sustento da família recai sobre os ombros do marido. Um jovem casado, certa vez, disse ao rabino Ben Zion Abba Shaul, de santa e abençoada memória, que, como estuda a Torá, é muito pobre para comprar um vestido novo para a esposa. O rabino respondeu: feche o Talmude e arrume um emprego. Compre para sua esposa as roupas de que ela precisa. No contrato de casamento, você deu a sua palavra de que sustentaria sua mulher adequadamente e estudar Torá não lhe dá a permissão de voltar atrás e ignorar as promessas. Esse episódio demonstra como nossos rabinos veem seriamente a obrigação do homem de sustentar a esposa. O marido deve garantir que sua esposa e seus filhos nunca sintam que ele é incapaz de sustentá-los. Sob a tenda matrimonial, ele promete à esposa que atenderá às suas necessidades e Deus a ajudará a cumprir essa promessa se ele buscar assistência divina. O livro Shevet Mussar aconselha o homem a nunca contar para a família sobre seus problemas financeiros, pois a esposa e os filhos não podem ajudá-lo. Ou seja, a posição de prover a subsistência da família é do homem. Ele está ali para ouvir os problemas da mulher, motivá-la e apoiá-la. Essa é a sua composição emocional. A mulher, no entanto, não é emocionalmente capaz de ouvir os problemas do marido e dar-lhe apoio. Por esse motivo, está escrito que o homem no sei, que significa se casa e também carrega a mulher. Em outras palavras, o marido apoia a esposa ao passo que ela não o apoia. Sei por experiência própria que quando um homem conta à esposa sobre seus problemas, não apenas ela não pode ajudá-lo, como também desaba completamente. Então, o marido tem um problema adicional, lidar com o sofrimento emocional da esposa. Há três possibilidades sobre o comando dos gastos da família. Número um, o marido está completamente no comando. Número dois, o marido e a mulher estão juntos no comando. Número três, a mulher está completamente no comando. Se a família segue a opção um e 2, há bastante possibilidade de discussão. Como o marido está envolvido no controle dos gastos, ele pode criticar a esposa e acusá-la de desperdiçar seu dinheiro suado. Se a mulher acha que não tem o que precisa, acaba reclamando do marido. Porém, quando o homem deixa a esposa completamente no controle dos gastos da família, ela se sente segura e sabe que o marido confia em suas decisões. Além disso, ela não pode reclamar que ele não lhe dá dinheiro suficiente. Se realmente não há dinheiro suficiente, é mais fácil que a mulher entenda as dificuldades financeiras do marido se é ela que controla os gastos. Não seja mesquinho. Uma das características mais cruéis e uma das mais prejudiciais para a harmonia doméstica é a mesquinhez. O mesquinho ama seu dinheiro de tal maneira que não percebe o sofrimento dos outros. Como resultado, ele se torna cruel, sem compaixão e não faz caridade. Como está cego de amores pelo seu dinheiro, o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. O mesquinho nem percebe que está sendo cruel. Por isso, uma pessoa com essa característica geralmente atrai a antipatia dos outros. E isso, claro, não adiciona bênção à sua vida ou situação financeira.
é meu. A avareza tem raízes em, abre aspas, a minha força e a fortaleza de minha mão me conseguiram estes bens. Fecha aspas, Deuteronômio 8:17. O mesquinho pensa que ele e não Deus está no comando do seu dinheiro, do seu sustento. Essa falta de fé se mostra de dois modos. Número um, muitos ricos pensam que conseguiram sua fortuna como resultado de seus próprios esforços e acham que o dinheiro é deles e de mais ninguém. Esse tipo de rico não entende que Deus lhe deu dinheiro para gastar não apenas consigo mesmo, mas também com quem depende de sua boa vontade. A pessoa que não compartilha sua riqueza com os menos afortunados pode perder tudo pela vontade de Deus. O rico que se recusa a dividir seu dinheiro não entende que, enquanto Deus quiser que ele seja rico, não importa o quanto gaste, ele sempre terá mais. Nem é preciso dizer que ele não sairá perdendo se gastar com uma mitzvah, especialmente a mitzvah de tzedakah. Por outro lado, se Deus não quer que ele seja rico, nem mesmo o mais arquitetado dos planos o ajudará a manter sua riqueza. Até mesmo se ele dividir sua fortuna em 12 cofres, Deus pode lhe tomar tudo se essa for a sua vontade. Número 2. Muitos pobres pensam que, já que são pobres, não precisam de dar tzedakah ou encorajar a família a dar tzedakah. Quem pensa dessa maneira não percebe que Deus está constantemente provendo seu sustento, como dizem nossos rabinos. Quando um pobre dá tzedakah, não há sinais de pobreza. Mas se a pessoa pensa que o dinheiro lhe pertence e que o único objetivo é atender às suas necessidades pessoais, não há motivo para o Criador aumentar a quantia que ele recebe. Há três tipos de mesquinho. Número um, aquele que é mesquinho com estranhos, mas não com a própria família. Número dois, aquele que deseja honra, é generoso em público, mas sovinha com a própria família. Três, aquele que é mesquinho com todos, é pão duro com estranhos e com a família, mas generoso consigo mesmo. E quatro, aquele que é mesquinho com todos. Ele não permite nem que ele mesmo aproveite o dinheiro que tem. Mantém seu dinheiro escondido em algum lugar e ao final tudo se perde ou é deixado para os outros. O bom marido. Um dos piores tipos de avarento é aquele que é mesquinho com a própria família. Como resultado de sua mesquinhez, ele fica insensível às necessidades da esposa e dos filhos. Como ele vê os gastos básicos da casa como luxo, está constantemente com raiva da família e torna a vida de todos infeliz. Um marido infeliz causa tremenda dor à esposa porque, por natureza, a mulher precisa receber dinheiro do marido. Se o marido é pobre e não pode sustentar a esposa adequadamente, ela entenderá a situação, mas mesmo assim será doloroso. Porém, é mais doloroso ainda para a mulher se o marido tem os recursos e não os usa. É ainda pior se o homem é generoso consigo mesmo e com estranhos, mas mesquinho com a mulher e os filhos. Se o homem realmente acredita no que diz o Talmud, que o marido que honra a esposa enriquece, ele honrará a esposa e a cobrirá de presentes e joias. Nunca se aborrecerá com os gastos da família, mesmo que a mulher compre coisas desnecessárias. Isso ocorre por duas razões. Número um, a raiva faz com que a pessoa perca a fonte de seu sustento. Número dois, honrar a esposa faz com que o homem tenha um sustento. O Talmud também declara: o homem deve sempre comer e beber como se tivesse menos do que tem, vestir-se de acordo com o que tem e honrar a mulher e os filhos com mais do que pode gastar. O Todo-Poderoso exige que o homem gaste mais do que tem quando se trata de honrar a esposa. Uma das poucas mitzvot com essa característica, mesmo em se tratando de Hidur mitzvot, embelezar uma mitzvah como comprar um bom etrog ou uma bela menorá. Nossos rabinos nos limitam a gastar até um terço a mais do valor real do objeto. Para Deus, honrar a esposa é tão importante que ele ordena até um mendigo a honrar a esposa além do que pode gastar. A pobreza não é desculpa para não honrar a esposa, e o pobre deve fazer tudo o seu alcance para honrar sua mulher. Isso inclui rezar para que Deus lhe conceda os meios necessários, assim como fazer todo o possível para sustentar a mulher adequadamente. Se não há outra escolha, o homem deve até pegar dinheiro emprestado para honrar a esposa, desde que ele possa pagar o empréstimo. Se o homem realmente deseja honrar a esposa e sustentar a família, o Todo-Poderoso o ajudará e proverá os recursos, pois Deus ordenou que ele cumprisse essa mitzvah. Desse modo, a mitzvah de honrar a esposa é diferente de outras mitzvot, mesmo que a pessoa deseje fazer mais do que pode financeiramente, se quer, por exemplo, construir escolas de estudo da Bíblia e ajudar estudiosos
da Bíblia, pois coisas extremamente importantes e pede ao Todo-Poderoso que lhe dá a habilidade de fazê-lo. Não há garantia que Deus lhe dê essa capacidade. Deus nunca nos ordenou a dar tzedakah além do que permite nossos recursos financeiros. Mas como Deus mesmo ordenou que o homem honrasse a esposa até mesmo com mais do que possui, se o homem realmente deseja cumprir esse mandamento, o Todo-Poderoso certamente o auxiliará. Mesmo que o homem esteja com dificuldades financeiras, nunca deve dizer à esposa que não tem dinheiro. Ele deve dizer: sim, querida, comprarei o que você quiser. Rezarei a Deus e farei o necessário para poder atender a seus desejos. Quando Deus contempla o verdadeiro desejo do homem, ele o ajuda a ter o mérito de honrar a esposa e os filhos com mais do que possui. O avarento. A pessoa que tem emuná, que tem fé, não é avarenta, ela confia no Todo-Poderoso e não no dinheiro, e conhece a regra de ouro. O homem nunca pode contar com o seu dinheiro, pois um dia ele e o dinheiro seguirão caminhos separados. Ou o homem deixará o dinheiro, ou o dinheiro deixará o homem. Portanto, se a esposa conta com o dinheiro, está se apoiando em algo que um dia não será mais seu. Portanto, se a pessoa conta com o dinheiro, está se apoiando em algo que um dia não será mais seu. O dinheiro deixará o homem. Como vemos quase todo dia, as pessoas passam a vida inteira correndo atrás do dinheiro e cuidando do dinheiro que têm e acabam devendo uma fortuna quando morrem, deixando seus descendentes sobrecarregados com dívidas. Ou o homem deixará o dinheiro. Todos os dias deixarão o dinheiro, seja com a morte ou com a perda da capacidade de desfrutar do dinheiro. Quando a pessoa não está bem, não consegue desfrutar sua riqueza. Muitos ricos prontamente admitem que preferem gozar de uma boa saúde a ter muito dinheiro, pois este não previne o sofrimento físico. Eles destroem a saúde para conseguir dinheiro e usam dinheiro para recuperar a saúde. Sustento completo. Quem tem fé acredita que Deus, o Todo-Poderoso, lhe deu a vida e que aquele que deu a vida pode atender às suas necessidades, casa, comida, etc. A pessoa que tem fé também compreende que, enquanto o Todo-Poderoso estiver lhe dando o presente da vida, ele certamente lhe proverá os meios para viver essa vida. Quando Deus decreta que seu tempo neste mundo acabou, nem todo o dinheiro do mundo o salvará da morte. Ninguém pode suportar o anjo da morte e ganhar mais alguns anos. Quem tem fé vive com tranquilidade, já que sabe que Deus está no comando e cuida até mesmo da menor das criaturas. Dê alegria ao Todo-Poderoso. A pessoa que tem fé acredita que aquele que lhe deu dinheiro ontem também pode dar amanhã. Por isso, ela não junta dinheiro. Em vez de ser avarenta, ela usa o seu dinheiro com prazer para o que precisar. Acredita que Deus lhe deu dinheiro para ser usado e não guardado. O mesquinho não tem fé e, portanto, tem medo do dinheiro e se preocupa com o futuro. O Talmud descreve o mesquinho. Quem tem pão na mesa e ainda assim pergunta: o que vou comer amanhã? Tem falta de fé. Temos de entender que Deus se alegra quando seus filhos desfrutam do dinheiro que têm. A que podemos comparar isso? A um pai que dá ao filho querido uma mesada para que ele viva confortavelmente sem que nada lhe falte. O pai que lhe dá dinheiro ao filho, o pai que dá dinheiro ao filho se alegra em saber que ele está usando para ajudar seu irmão menos afortunado e tornar a própria vida mais fácil. Todo pai fica feliz se o filho está feliz. Qualquer pai ficaria triste em saber que seu filho se recusa a usar o dinheiro recebido e vive na pobreza. O pai se pergunta: eu lhe dei dinheiro para que pudesse viver confortavelmente, porque ele guarda e vive na pobreza? Nosso Criador é um pai amoroso que dá dinheiro às pessoas para que elas usem. Ele quer que seus filhos queridos vivam confortavelmente e que deem generosamente aos irmãos mais necessitados. Esse é o desejo de Deus. E quando usamos o dinheiro com alegria, damos grande alegria a Ele. Embora esteja decretado que algumas pessoas serão pobres, esse também é o desejo de Deus e é para o bem. Por outro lado, Deus fica muito decepcionado quando um rico leva uma vida miserável. Despesas reconhecidas. Quando o homem gasta dinheiro com uma mitzvah, incluindo o que gasta com a mulher e os filhos, revela seu verdadeiro nível de confiança em Deus. Mostra que confia em Deus e não no dinheiro. Ele sabe que, porque usa seu dinheiro para cumprir a vontade de Deus, nada de mal virá por meio dele. Fazer caridade é como emprestar dinheiro a Deus. Aquele que é benevolente com o pobre empresta a Deus e ele o recompensará. Provérbios 19:17. Isso significa que quando uma pessoa dá tzedakah ao pobre, é como se emprestasse dinheiro a Deus e ele pagará essa dívida.
Esse é um dos motivos pelos quais a pessoa que separa o dízimo de sua renda se torna próspera. Em hebraico, a palavra dízimo, maaser, e a palavra riqueza, osher, compartilham a mesma raiz, ain, shin e resh. Como damos o dízimo com o dinheiro de Deus, que Deus nos deu, Deus continuará nos dando dinheiro. De acordo com nossos rabinos, quem tem compaixão pelas criaturas de Deus se torna receptor da misericórdia celeste. Deus age conosco do mesmo modo como agimos com os outros. Se a pessoa é cruel, Deus será cruel com ela. Medida por medida. Por meio da crueldade, a pessoa atrai tragédias para si e não consegue aproveitar sua riqueza. Quem tem emuná distribui sua riqueza com a maior alegria e compra o que precisa, sabendo que esse é o desejo de Deus. Fechando os portões. Nessa época de recessão e problemas financeiros mundiais, as pessoas fazem sem perceber exatamente o oposto daquilo que é melhor para elas. Vou evitar rodeios e ir direto ao assunto. Métodos contraceptivos fecham os portões da misericórdia celeste. Dois de meus alunos, um jovem casal, me procurou certa vez. Pareciam estar fazendo tudo certo. Cumpriam leis de pureza familiar, dedicavam 1 hora por dia para oração espontânea e participavam de aulas de Torá regularmente. Eles me contaram que, por vários anos, sofriam dificuldades financeiras terríveis, embora estivessem bem no começo, agora se afundavam em dívidas. Eles tinham muitos problemas, nada dava certo, como se os portões da misericórdia celeste estivessem trancados. Por quê? Eu sabia que tinha de haver um motivo. Então, um pensamento me ocorreu e perguntei: vocês usam método anticoncepcional? Eles me olharam com espanto, se olharam e responderam: sim. Eu disse: agora entendo o que está acontecendo. Vocês fecharam a fonte da vida. Então a vida está fechada para vocês. Vocês usam métodos anticoncepcionais sem a permissão de um rabino e impedem que a vida venha até a este mundo. Agora Deus está impedindo que vocês desfrutem a vida. Assim como vocês fecharam os portões para as vidas que entrariam nesse mundo, Deus fechou seus portões de misericórdia celeste. A palavra útero em hebraico é rehem, que tem a sua raiz as mesmas letras da palavra Rahamim, misericórdia. Fechar o portão Rehem, por meio do qual Deus traz a vida a este mundo, faz com que Deus feche o portão de Rahamim, misericórdia divina. Muitas pessoas não têm consciência da gravidade do uso de métodos anticoncepcionais. O Criador, fonte de toda a vida, deseja nos dar vida. O propósito de todo o universo é que a vida nos seja concedida. Esse é o primeiro mandamento da Torá. Assim que Deus criou o universo, ordenou às suas criaturas: frutificai e multiplicai. Nada contradiz o propósito da criação mais do que o fechamento do útero para o dom da vida, dizem os nossos sábios. O mundo foi criado para frutificarmos e multiplicarmos, como diz o profeta. Ele não criou o mundo para o desperdício, ele o formou para ser habitado. Os médicos muitas vezes aconselham a mulher que passou por uma cesariana a fazer uma ligadura de trompas. Depois desse procedimento, a mulher não pode mais ter filhos. Quando usa outro tipo de contraceptivo, a mulher pode voltar a ser fértil assim que o interrompe o uso. Ao passo que a ligadura de trompas, se é reversível, só é reversível com cirurgia. Além de ser perigosa, a cirurgia de reversão nem sempre é bem sucedida. Na maioria dos casos, mesmo que a mulher perceba que o que fez é errado, não pode simplesmente desfazer a ligadura e ter mais filhos. Algumas pessoas não querem ter mais filhos porque acreditam não estar ganhando o suficiente para poder sustentar mais crianças. Isso é falso. Deus concede a cada criatura o seu sustento. Toda criança vem ao mundo desde o momento em que nasce com sua fonte individual de sustento. Muita gente tem uma boa fonte de sustento por mérito de seus filhos, embora essas pessoas não estivessem destinadas a viver com conforto, a alma que trouxeram a esse mundo está destinada a ter uma vida confortável. Nesse caso, a renda do casal existe pelo mérito dos filhos. Quem não quer ter filhos por motivos financeiros comete um grande erro. Não apenas os filhos não tinham nada de sustento dos pais, não tiram nada do sustento dos pais, como é bem possível que os pais tragam ao mundo uma criança destinada a ser rica e, pelo mérito dessa criança, eles também serão ricos. Deixa eu ver se tem muito. Não, só mais um pouquinho. Métodos contraceptivos são permitidos e às vezes necessários se há um problema de saúde. Se o médico recomenda que o casal evite filhos devido a um problema de saúde, um rabino ortodoxo qualificado deve ser consultado. Se o rabino decidir que a mulher deve usar um método anticoncepcional, ela deve ter cuidado para seguir as instruções à risca. Se
Por exemplo, o rabino determinou que o método deve ser usado apenas durante o período específico, a mulher deve interromper o uso assim que acabar o prazo. Ou, se há razão para continuar, o casal deve conversar novamente com o rabino, sempre seguindo suas instruções. Trata-se de uma severa transgressão quando o homem previne uma gravidez desperdiçando sêmen. Isso é explicitamente proibido pela Torá. E o homem é gravemente punido por esse pecado. A maior parte da punição ocorre neste mundo, por meio de perdas financeiras e endividamento. Se você está usando algum método anticoncepcional sem ter consultado um rabino, está na hora de parar e reavaliar essa decisão. Isso não ajuda em nada em sua situação financeira atual. Ao reforçar a fé e seguir a vontade de Deus, nós reabrimos os portões da misericórdia divina e trazemos todo tipo de abundância a este mundo. Terminamos o capítulo 2 e eu sugiro a vocês que vocês peguem a gravação disso e vão fazer janta enquanto o marido tá lá, perto, e bota a tocar no Viva Voz. Play. E fica fazendo janta como se você estivesse aprendendo uma aula nova, entendeu? Por quê? Porque essa mensagem é para homens, para que eles possam acordar, verdadeiramente, acordar com a vida, assim. Então, muitas vezes eu já fiz isso. Eu queria que o Jardel escutasse um algo e eu fazia exatamente isso. Eu pegava esse algo e eu já tinha lido, já tinha escutado, já tinha tal, e simplesmente eu botava a tocar como se não quisesse nada, e depois eu botava a tocar de novo, e aí eu pegava o telefone e ia caminhando assim, porque aí coisas que eles tinham muita resistência, então eu botava pontinhos para trás e caminhava onde ele estava, tipo, ia na sala, pegava uma coisa, voltava e tal. E ele ia sendo introduzido naquilo, sim ou sim. Daqui um pouquinho ele, tá, o que que é que você tá ouvindo aí? Porque a mensagem é pro homem. Daqui um pouquinho ele se interessa, ou ele vai reagir, tipo, para de tocar essa coisa na minha cabeça, porque eu não tô gostando e tal. Ele não tá gostando, mas ele tá absorvendo de alguma forma. Então, eu sugiro que vocês façam isso, principalmente nesse capítulo, que tá instruindo muito os homens a nos respeitarem, nos honrarem. E essa frase que ele falou, a mulher precisa estar em expansão. O que que cabe para nós aqui? Esse zelo. Você se perceber em minguando. A gente tem que estar em expansão, sempre. A nossa alma tem que estar expandindo. A gente tem que estar alegre, tem que estar num movimento de alma expansiva. E aí cabe você, mulher, aqui perceber como que a tua alma se expande. Por quê? Esse é um trabalho nosso. Seja da gente voltar à expansão com ferramentas e com identificação, como é que eu faço para me expandir? Seja avaliar, não, peraí. Agora eu tô minguando, e isso não é bom. Quanto mais rápido você consegue sair da descida da minguante, melhor é para você e para sua família. Então é preciso você identificar, não, peraí, isso aqui tá me minguando. Dá o teu jeito, pede ajuda para que você possa voltar a expandir. Cada um tem um jeito, cada mulher tem um jeito de se reconfigurar. Pede ajuda se você não sabe como é que é a tua reconfiguração, ela geralmente é corporal, tá? Se a gente consegue fazer um movimento corporal para deixar o nosso sistema nervoso estável e expansivo, melhor. Então, também estou aqui para ajudar como um profissional nessa área da psicologia corporal, mas isso aí é bem importante, que a gente esteja consciente de quando a gente estiver minguando, para que a gente saia desse lugar de míngua, tá? Quero ouvir vocês. Li assim, eu sabia que eu já tinha lido esse capítulo, mas eu li assim, sem pausar nenhuma vez, para justamente nesse finalzinho dar essa instrução. Depois vocês botem tocar na cabeça do marido de vocês. Pode falar, Pode Renata. falar. Bom dia a todas. Olha, a mente resiste, né? Todas essas colocações de que o marido deve fazer, isso é muito bonito, parece assim bem utópico. Eu penso que a coisa tem que ser desenvolvida desde criança, passando pela adolescência, entende? Para que o homem realmente atinja essa posição. Você arrancar isso, ou você introjetar isso num homem nos dias de hoje, em que a mulher é, como se diz, é uma ajudadora não só como uma esposa
como a Bíblia descreve, mas saindo ao campo também para trabalhar, caraca, meu, a mente fica maluca. A mente pulou muito aqui. Mas o que mais me balançou desse capítulo todo foi essa relação do método contraceptivo, né? A gente sabe que os muçulmanos, eles têm filhos para Allah. Eles não têm filhos para si. Tudo deles é para Allah. Então, as mulheres muçulmanas, elas têm tantos filhos quanto Allah, entre aspas, manda para elas. E nós, as mulheres do mundo moderno, a gente está aí controlando realmente que a gente quer ter um filho só, não precisamos mais de um filho, ou nem queremos ter de forma alguma por- pela escolha, né? Vamos dizer que a mulher que decide que não quer ser mãe. Porém, comigo aconteceu da seguinte forma: eu sou ligada. Eu fiz 2 cesarianas, das gêmeas e do Benjamin, e no do Benjamin eu fiz a ligadura. No último momento, o Renato até disse: não faça ligadura, eu faço a vasectomia. Eu falei: minha barriga vai estar aberta. Então, deixa eu fazer essa ligadura. Até porque, quando eu tive o Benjamin, eu já tinha 43 anos de idade. Ele foi um baby surpresa. Porém, quando eu tive as meninas, a minha intenção já era fazer a ligadura. Eu fiquei grávida de gêmeos, não foi planejado e eu achei que já era o suficiente, até pela minha idade também. Eu já tinha 36 anos quando eu tive as meninas. Eu comecei muito tarde na maternidade. Então eu imaginei, não, eu acho que Deus me abençoou duplamente, é isso que nós vamos ter, 2 filhos, no caso 2 filhas. Mas quando elas nasceram prematuras, o meu médico não quis me ligar, porque bebê prematuro é um bebê muito frágil. E eles não sabem, depois de uma semana, pelo menos, se o bebê vai sobreviver ou não. Então ele se recusou a me ligar. Para mim, isso, meu modo pessoal de ver, é uma intervenção divina, porque ele já tinha um planejamento do Benjamin vir. Então, assim, meio que sacode um pouco, né, essa ideia de que a gente, ok, é a nossa escolha, é o livre-arbítrio entrando aí nesse cenário, porém, os planos do Senhor, eles jamais serão frustrados. Então, isso dá um clash, choca um pouco com essa ideia, entende? Mas eu também acho que aqui cabe aquela questão: tudo que você fizer, consulte sempre a Deus, dobre o seu joelho, entra no seu quarto, no seu íntimo e vai conversar com Deus e pede para Ele te falar aquilo que é o plano dele, para que você não faça nada ao contrário ou de forma da força do seu braço, como foi aí a passagem de Deuteronômio, né, 2:17, eu acho, 8:17, alguma coisa assim. Então, assim, fazendo uma costura nesse capítulo todo a respeito realmente desse comportamento masculino, isso aí é uma cultura hebraica. Então, assim, caraca, quero sim que meu marido ouça muito isso, mas se isso vai surtir o efeito para um homem já de quase 55 anos, I don't know. Não sei mesmo. Então, assim, é isso. Minha contribuição para esse capítulo. Gratidão. Eu contribuo em cima de ti e digo assim: não é sobre ele, mas sobre nós. Até mesmo porque Deus está nos dando esse conhecimento. Então, não é sobre ele. Não é sobre o que ele pode fazer ou deixar de fazer, mas é sobre o valor que temos. Então, isso fala muito sobre o nosso alto valor. Não significa que a gente tem que deixar de trabalhar ou coisas do tipo, mas a nossa percepção de o quanto nós somos valiosas. Isso sim surte efeitos. Porque aí a gente não vai esperar que o outro nos reconheça. A gente se reconhece, porque Deus nos reconhece. Há muita literatura, eu estudo uma literatura de reencarnação que tem um trecho maravilhoso que diz assim: nós mulheres não precisamos mais nem, isso no contexto da reencarnação, tá? Nós mulheres não precisamos nem reencarnar mais. Por quê?
porque nós já temos elevação o suficiente. Mas nós escolhemos reencarnar para poder elevar a nossa alma gêmea, que é o nosso marido. E isso nos confere valor, de olhar assim, que legal esse conceito. É um paradigma diferente, mas todos eles estão dizendo assim, mulher, você é valorosa, se honre, olhe para você mesma e pensa, cara, que fantástico. Se isso pudesse ser real e verdade, nós encarnamos e escolhemos estar aqui e fazer o que fazemos para que os nossos maridos se elevem. Fantástico, que honra. Então a gente tem essa consciência, a ideia é, na minha concepção, de que nós precisamos ter esse alto valor. Em relação à concepção, eu também acho bem assombroso, principalmente porque aqui em casa, por exemplo, o Jardel fez vasectomia, a gente não conseguiu ainda reverter ela com cirurgia, pelo valor, e porque Deus não quis enviar o valor também nesse sentido. Então a gente fica nessa assim, lamento, né? Lamento, só lamento. Não tenho nem palavras para me justificar em relação a isso. É o que é. Mas a gente olha assim, lamento. É isso, gente. Vai acabar meu Zoom também aqui. Temos 1 minuto. Gratidão, foi muito boa essa leitura. Bom estar com vocês também. Um beijo e até.